34º dia da Quaresma de São Miguel. Seja bem-vindo. Que alegria a gente poder estar fazendo esse caminho juntos. Padre Taquinho, que sonho, hein? Como Deus tem falado conosco, como Deus tem se manifestado por meio desta quarentena de São Miguel. Olha, eu preciso dizer para o senhor, eu não esperava que fosse assim. Eu não esperava. Imaginei que nós íamos fazer as orações, né, tudo certinho, conduzir aqui, mas, olha, já perdi o olho da margem. Estamos longe já, viu? Avançamos para as águas profundas. Eu não lembro direitinho que no primeiro dia, nós também fizemos esse propósito, né? De rezar, fazer as orações, mas também trazer o que a igreja fala, né, os documentos da igreja, como vimos aí, o catecismo da Igreja Católica, a própria Sagrada Escritura e tudo mais. Mas eu também não imaginei que fosse assim. Então eu olhava, pensava, nossa, 40 dias. E é um campo muito vasto, né? Sim. Nós temos pouco tempo e muita coisa para ver, né? Muito material para poder buscar e tudo mais. Por isso a gente até dizia aí que é um início de um aprofundamento, né? E eu espero que essa Quaresma de São Miguel, além de trazer um fortalecimento na fé para nós, né? Para quem está rezando conosco, além de trazer um pouco também de conhecimento, provocação, possa ajudar as pessoas a conhecer e a querer buscar mais, aprofundar mais aí sobre os anjos, sobre os arcanjos e se relacionar mais com eles. Essa é a ideia. Eu acredito que a gente está caminhamos e estamos caminhando aí muito bem, fazendo essa vontade de Deus, porque eu vejo que isso é a vontade dele. Sim, é importante essa provocação, né, de sermos mais íntimos, né? Lembrando aqui que muito pouco deste conteúdo nós encontramos na internet, viu? Isso precisa ser bem claro para você. Muito pouco, né, padre? Quando nós pesquisamos, muito pouco conteúdo lícito, vamos dizer assim, né? Muita baboseira, muito sincretismo, muita mistura. Então, cuidado, olhe bem a fonte, né? Tem aí o site da Cleofas, o site Aletheia, são alguns Canção Nova, são algumas boas referências, são fontes que você pode ficar tranquilo. Mas, olha, muito cuidado aí ao procurar o conteúdo, né? Para estar conhecendo a respeito dos anjos, né, padre? E também fazendo o que nós fizemos aqui, né? Olhando, mas sempre de olho na Sagrada Escritura, de olho no catecismo. Sempre. E vendo, para você não criar ideias ou pegar ideias das pessoas, né? Ou criar sua própria ideia sobre algo. Sim. Mas sim o que a igreja fala, o que a igreja pensa, o que está na Sagrada Escritura, o que está no documento da igreja e tal. Então foi isso que nós fizemos, estamos fazendo aí durante esse período. Mas aquela provocação, nós temos, né? A oportunidade, se você quiser, né? Aí sempre temos o curso de angiologia, né? Pela própria internet mesmo você consegue. Tem muitas faculdades católicas que se dispõem. Sim. Eu mesmo já vi 2 ou 3 vezes, eu não sei como chama, mas aparece muito aí na internet, né? Aqueles anúncios. Aqueles anúncios de poder fazer. Tá aí, uma boa. Você que é de uma cidade maior e tem condições. Parou de funcionar tudo aqui. Aí. Som. Acontece. E você que é de uma cidade maior e de repente tem a faculdade, né, de teologia, ou a paróquia trabalha muito com cursos e tal, dê uma olhada, né, procure, dê essa sugestão aí para o seu pároco e tudo mais. E maravilha, procure. Mas O padre Paulo Ricardo também tem um curso sobre demonologia.
Demonologia. Demonologia. Eu fiz no começo, demonologia, meu Deus, demônio, né? Meu Deus, como depois que terminou o curso, eu olhei para a ação dos demônios de uma forma completamente diferente. Né? Porque às vezes a gente fica aquele sentimento de criança, né? De medo e tal. Sim. Não que a gente não tenha... tem sim um cuidado para lidar, porque o mal é sempre mal. Né? Ele é sempre sorrateiro. Ele é mentiroso, diz a palavra, mentiroso, enganador desde o princípio. Mas vai caindo muito véu, padre. Sabe? As verdades, né, da nossa doutrina católica vai caindo e vai nos deixando mais cientes, né, da ação do mal. E para mim foi muito bom, muito bom. Então, esse conhecimento vale muito a pena a gente ter. Sim, sem dúvida. E você vai amadurecendo, né? Você Sim. vai dando razões para aquilo que você reza, né? É. E você reza melhor. Sim. Sem sombra de dúvida. E eu não cheguei na teologia, tivemos, lógico, né? Um período aí de poder estudar sobre a demonologia, sem sombra de dúvida. Mas eu tenho muitas obras sobre, e já li e aprofundei. Não tive a oportunidade de fazer um curso assim, totalmente voltado para esse assunto, né? Mas obras e livros tem muito. Inclusive desses exorcistas, né? Que a igreja fala, a fala dos santos padres a respeito e tal. Então isso é muito importante e bom. E é por aí que a gente tem que caminhar. E seguir, né? Muito bem. Então vamos lá. Acenda a sua vela, se aproxime da estampa ou da imagem de São Miguel e vamos juntos então fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente, vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perderem as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. 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 Invoquemos a São Miguel rezando a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois o único Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino. Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos. Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Rogai por nós, São Miguel. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova
e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da terceira hierarquia. E hoje de maneira assim, bem geral, e depois nós vamos vendo também cada coro de anjo aí dessa hierarquia. Então, a terceira hierarquia é formada pelos santos anjos que executam as ordens do Altíssimo. Então, vamos dizer que agora aqueles que põem ali a mão na massa, né? Exatamente. Os que vão para a ação. Eles estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a natureza de cada pessoa, a fim de poderem cumprir com exatidão a vontade divina, insinuando, avisando ou castigando, conforme o caso. Essa hierarquia é formada pelos principados, arcanjos e anjos. Olha que bonito. Aí aqui tem uma palavra aqui que até é bom a gente falar sobre ela, né? Sim. Cumprindo com exatidão a vontade divina, insinuando. Acho que seria muito bom a gente anotar isso também, para a gente ver depois o significado de cada palavra. O que é insinuar? Né? Insinuando, avisando ou castigando. Penso que seria muito bom a gente retomar depois. É verdade. Essas três palavras aí. E essa última aí, castigando, eu até queria, é bom a gente ver, porque nós temos uma ideia muito errada da palavra castigo, né? Da palavra castigo. Tem muita gente que pensa que Deus castiga tudo, muita coisa que acontece é castigo, a pessoa fez, aí aconteceu algo, o castigo veio. Então é bom nós podermos compreender isso aí. Ver o significado da palavra e dentro desse contexto da intercessão, da presença, do auxílio dos anjos, que essa palavra, castigo, representa. Né? Dentro desse contexto, insinuar. O que significa isso? Ou avisar. Porque nós, se você se lembra, no início aí da nossa quaresma, nós chegamos a falar um pouco disso, né? Da ação dos anjos, como eles intervêm, como eles se relacionam, como eles nos ajudam a seguir a nossa vida, principalmente os anjos da guarda, né? Então, vai ser muito bom a gente poder retomar. E é importante porque na Sagrada Escritura nós temos diversas passagens, e são muitas passagens bíblicas onde existem essas insinuações, existem os avisos e existe o castigo. Né? Então, nós vamos trazer essas passagens bíblicas para a gente poder estar mostrando, embasado da palavra, né, o que nós estamos dizendo aqui. E é interessante que esta hierarquia, né, a terceira hierarquia, que são os últimos três coros, né, os arcanjos, os principados, é isso mesmo? Os principados e também os anjos da guarda, né? Esses três conhecem a fundo a pessoa humana. Conhecem, Padre Taquinho, o Senhor mais do que o Senhor se conhece. Me conhecem mais do que eu me conheço. Que maravilha, né? Então, assim, é um campo vasto nesses dias finais, já hoje é o 34º dia, nessa reta final, um conhecimento mais próprio, né? Mais do nosso dia a dia. Então, é um caminho. Nós estamos aí nas surpresas finais que São Miguel nos falava, né? Então, nós vamos aprofundar bem, vamos trazer aqui essas passagens bíblicas e vamos conhecer mais a ação desses anjos, que é bem própria mesmo. É neste plano, né? É no plano terrestre, né? Enquanto nós tínhamos lá a primeira hierarquia, que é mais o campo celeste, a segunda hierarquia, que fica entre o campo celeste e o campo terrestre. O Senhor disse bem,
A terceira hierarquia é a hierarquia que coloca a mão na massa. E nesta hierarquia, mais propriamente, no segundo, se nós formos de cima para baixo, né? Aí no 8º coro, no penúltimo coro, está nosso São Miguel. O coro dos arcanjos, né? Ele, São Gabriel e São Rafael. É importante, bonito a gente perceber, e você falando, aí até me veio assim à mente, né? Mas só mesmo para ilustrar a fala de Jesus, né? Os últimos serão os primeiros, né? Então, São Miguel, lógico que não tem nada disso, né? Entre eles, essa disputa de hierarquia, quem está primeiro, quem está último, isso aí é nosso, né? Nós ainda não chegamos nesse plano ainda de conversão, compreensão e entendimento, né? Nós ainda brigamos muito por causa disso, por causa de lugares. Sim. E eles não. Mas para a gente ver que depois Jesus vai dizer, né? Os últimos serão os primeiros. Olha aí São Miguel, né? Na terceira hierarquia, e foi aquele que se levantou, né? E se levantou para apontar, para dizer e mostrar, né? Grande é o poder de Deus, né? E é um dos mais conhecidos. É interessante que São Miguel aqui na ladainha, até voltei, é o príncipe dos exércitos do Senhor. Quem que é o exército do Senhor? Os anjos. Então ele é o príncipe dos exércitos do Senhor. Mas está lá no penúltimo, não quis, agora, Lúcifer, você sai, que eu vou entrar aqui. Olha que lindo, né? Então, maravilhoso. Riqueza, né, Padre? Precisamos aprender, né, com eles. Que ele nos ensine o nosso lugar. Num desses dias atrás, onde nós meditávamos sobre o sínodo da Amazônia, né, onde nós vimos aí muitos cristãos católicos, de maneira especial católicos, né, se revoltando contra o Papa, se revoltando contra a igreja, né, como cabritos que querem aí dominar no lugar do pastor. Olha, São Miguel nos ensinando, se coloque no seu lugar. Qual que é o nosso lugar? E o senhor falava muito bonito, meu lugar é com o joelho no chão, lá é o meu lugar, é lá que eu tenho que estar, né? Em primeiro lugar, com o meu joelho no chão, né? Sabendo o meu lugar. São Miguel sabe bem, ele está lá na terceira hierarquia, no 8º coro, no coro dos arcanjos, né? E nós precisamos aprender muito aí com São Miguel, né? Nesses tempos tão difíceis que nós passamos e que nós queremos destaque, queremos estar em primeiro lugar, queremos que a nossa voz sobressaia, né? Que a nossa ideia prevaleça, que o nosso modo de pensar e de agir seja seguido por todos. E então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E rezar, pedir aí a São Miguel que ele nos auxilie, né? Nos acompanhe e, acima de tudo, nos faça servir a Deus que é poderoso, sem perder a direção, né, do nosso lugar. Sim. Sem perder a noção de quem somos, né? Você falava aí do sínodo da Amazônia. Eu tenho só acompanhado, tenho visto e tal, não entro em debate de maneira alguma, porque eu vejo que é um desgaste desnecessário e não é isso que a igreja precisa, né? Já falamos aqui, é disso que a igreja precisa, de maneira alguma. Mas eu tenho visto, nossa, quanta perca de tempo. E fico vendo pessoas aí publicando tanta coisa, e tanta coisa belíssima da igreja para publicar, né? E para falar, para anunciar, e não anunciam, né? Aí se pega uma ideia, escuta alguém falando alguma coisa, alguns que se dizem defensores da igreja, coisa que, né, o colégio episcopal, o colégio cardinalício, né, e o Santo Padre estão contra a igreja. Que seja então, assim, uns absurdos, um monte de moleque lá fazendo coisas que não tem. Absurdos. E eu fico pensando assim, nossa, tantos bispos, né, o colégio episcopal, todos são sucessores, né, dos apóstolos, e o Papa, sucessor de Pedro e tal, e todos trabalhando pelo reino de Deus e tal. Igual quando faz um sínodo, são convocados vários bispos, né? A gente sabe que não é só o Santo Padre, mais 3, 4 bispos, não. Muitos bispos, cardeais, cientistas, né? Pessoas entendidas da área.
Eu fico pensando, gente, será que aqueles bispos todos, será que o Santo Padre, é possível? Será que estão todos errados? E só esse irmão, essa irmã que está aí em Facebook, que está aí na internet, que está certo? Tá? Então, a gente precisa rever, né? E quando a gente não sabe das coisas, Padre Taquinho, no meu caso mesmo, a respeito do sínodo, também não me pronunciei, porque não sei de fato o que há ali, né? O que há por trás, o que este ou aquele quer. Eu sei que o que a mãe igreja propõe, a única coisa que eu sei, se a mãe igreja propõe, se o nosso pastor propõe, eu preciso, no mínimo, ouvir. Sim. No mínimo. E depois eu tiro o meu juízo, né? Então, é um tempo onde a gente precisa aprender a obedecer. Esquecemos essa dimensão, Padre. Eu vi aí em alguns Facebooks, né? Assim, hashtag eu apoio o sínodo, eu apoio o Papa. Que bom e tal. Mas aquilo me trouxe certa tristeza, sabe? Vi aquilo triste. Porque se alguém colocou isso lá, é sinal que tem alguém também que deve ter feito a hashtag, né? Eu sou contra o sínodo, eu sou contra o Papa. Então isso é triste, deve ter sido alguém católico. E aí a gente vai vendo hoje, não são irmãos ateus, não são irmãos de outra crença, né? De outra visão religiosa, de outra vivência religiosa, de outra igreja, que cria transtorno, confusão, causa distorção das coisas dentro da igreja. Hoje são os próprios filhos da igreja, né? Você falava aí a mãe igreja. Hoje são muitos filhos da mãe igreja que estão nesse tumulto, aí trazendo confusão e tudo mais. Lógico, achando que estão certos e têm que defender a ideia deles e que estão corretos no agir. Eu vejo que não, sabe? Nosso agir, o nosso modo de ver deve ser, como nós dizíamos esses dias aí, é com a igreja. Então é o quê? Rezar. É tempo de rezar. É tempo de suplicar a Deus que o Espírito Santo venha sobre aqueles que o próprio Espírito Santo convocou. Sim. Para estar pastoreando o povo, né? Nossa Senhora, em suas aparições, fala muito disso, né? Da divisão dentro da igreja, né? Por dentro, né? E eu preciso olhar. Às vezes eu olho aquele bispo, eu olho aquele padre, falo, é ele o causador da divisão. E vou lá nas redes sociais, aquele. Quando eu faço isso, eu sou a divisão. Sim. E eu fico vendo, né, que não vejo, né, você disse muito bem, não vejo que padre, bispo cause, né, divisão. Às vezes as pessoas pegam uma fala põe fora de um contexto e aí distorce tudo, né, distorce tudo. E eu não acredito, piamente, isso é pessoalmente também, não acredito que tenhamos um bispo, que tenhamos um padre que seja contra a igreja. De maneira alguma. E que vá contra a igreja. Então, às vezes, pode até não concordar com o plano de trabalho, com o modo da condução, aquela coisa toda, e de repente, em alguma entrevista, alguma reportagem e tal, tenha falado, olha, se fosse por esse lado, faltou isso aqui e tal. O problema é a pessoa pegar, desconectar aquilo, né, e fazer um barulhão, fazer um estardalhaço danado em cima daquilo, e até colocar aquele bispo, aquele padre, apresentar diante das pessoas como se ele fosse contra, né? Isso é perigoso, isso é muito ruim, muito negativo. Eu aqui até sugiro, né, para você que esteja aí ouvindo falar, tenha acompanhado, leia sim, mas leia o que a igreja solta, né? Leia o que a igreja publica, né? Leia o que a igreja te apresenta. Agora, você quer ler também, quer ouvir outras pessoas, tá, você é livre para isso. Mas não se esqueça que você é cristão católico, né? Você é o primeiro chamado a amar a igreja
a defender a igreja e a fazer com que a igreja, através dela, o reino de Deus cresça cada vez mais. Então, isso é importante, né? Tomar cuidado aí para não sair divulgando, para sair criando situações que não existem. Não existem, né? Então, o sínodo nem chegou, já está aí uma confusão tremenda com coisas que talvez seja falado lá, mas não tenha tanta importância, tanto significado. Sim. Né? E as pessoas aqui fora já dando como se o sínodo fosse só para isso. Né? E aí o pior, fazendo julgamentos. E aí já uma coisa que eu vejo também é assim, parece que o sínodo é da teologia da libertação. Sim. E tudo mais. Eu já vi até postagens, né? Pessoas dizendo, eles são os comunistas. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com bobagens. Né? Vamos parar com besteiras. Quem fala isso não conhece a história da igreja. Quem fala uma bobagem dessa não conhece a hierarquia da igreja, os santos padres, os documentos da igreja. Nossa, não diga isso, né? Há poucos dias mesmo nós tivemos a graça, né, de celebrar a vida de Dom Helder Câmara. E aí eu vi lá uma publicação, né? O Santo Rebelde. Aí tinha muitos comentários. Eu não gosto de assim, ficar olhando, porque tem muita bobagem. Mas eu cliquei lá para ver. Aí alguém disse, aí ó, o Santo Comunista e tal. Eu falei, nossa, quanta besteira. E aí lembrei do Dom Helder Câmara, uma fala dele, né? Me pedem um pão. Se eu dou, eu sou santo. Me pedem um pão. Se eu pergunto por que da pobreza, eu sou comunista. Então hoje está assim. Se você falar de pobre, se você falar do necessitado, se você falar de quem está passando dificuldade, tudo, cuidado com o outro, você é comunista. Não pode. Então está uma interpretação, uma coisa erradíssima. Sabe? Erradíssima. E cuidado com isso, viu? Muito cuidado com isso aí. E eu fico vendo que isso tem crescido muito, e as grandes vítimas disso tudo têm sido os jovens. Infelizmente, eu vejo jovens aí radicais ao extremo, extremismo. Nós falávamos há pouco tempo da maturidade. Que bom. Espero que você tenha a graça de chegar lá nos 40. Porque do jeito que alguns estão vivendo, se passar dos 25 é muito. Pois é. Você chegando aos 40, a idade de amadurecimento, você vai olhar para trás, você vai ver. Você vai ver. Se um dia você que está rezando conosco, você tiver a oportunidade, e se, né, Deus nos conceder a graça, a gente já estiver bem velhinho, você puder procurar e falar, padre, eu lembro quando o senhor disse, nossa, hoje, ó, eu me arrependo, eu podia ter sido um grande evangelizador, podia ter feito diferença na evangelização se eu não agisse daquele jeito, daquela forma. Né? Então, é por aí que a gente tem que ir, né? E não esses radicalismos, esses fechamentos. E eu tenho muito medo de pessoa muito dura. Papa Francisco fala isso. Papa Francisco fala isso. Tome cuidado com aqueles cristãos que são duros demais. Inflexíveis. Sabe? E há muita dureza, sabe? Há muita dureza e tal. Como há o outro lado também, né? De um certo relaxamento, né? Tudo é misericórdia, tudo é misericórdia. Aí eu relativizo. O relativismo, tudo é a misericórdia. Não, isso aí é misericórdia, é misericórdia. Eu sempre gosto de dizer, olha, cuidado. Os extremos sempre, né, padre? É muito perigoso. Deus é misericórdia, Deus é bondoso, mas Ele age também com justiça. Sim. Não vai agindo assim, como se Deus vai passando a mão na sua cabeça, não. Então toma cuidado. O problema de tudo, você falou bem, nós perdemos o equilíbrio. E o equilíbrio está onde? O equilíbrio é virtude. O equilíbrio é uma virtude, e a virtude está no meio. A virtude está no meio. As pessoas hoje pendem para um lado ou para o outro, os extremos. É igual uma balança, né? Aí de São Miguel. Nós temos um exemplo bem claro. A virtude é esse meio aí, onde dá o equilíbrio. Nem tanto lá, nem tanto cá. Nós somos assim. Então, quando a gente pende demais para um lado, eu perco e os outros perdem. Quando eu pendo também, né? Acabo pendendo para o outro lado, é a mesma situação. Mas quando eu estou no meio, não é que você fica no meio do muro. Não, de maneira alguma. Aí você está no equilíbrio. Você olha de um lado, olha de outro, analisa de um lado,
analisa de um outro e assim você segue. Você segue de maneira serena, de maneira tranquila, né? Sim. Então sejamos equilibrados, né? Que hoje o que mais tem, o que mais existe é desequilíbrio. Sim. Que triste. Jesus viveu isso, né? Esse equilíbrio. Sim, Nos sim. 33 anos que ele passou nessa terra, ele viveu este equilíbrio, né? Ele foi atrás dos pecadores, ele conviveu com aqueles que estavam buscando santidade, né? Ele viveu muito bem esse equilíbrio, né? E por isso ele era um sinal de contradição. E o desequilíbrio nos mata. Sim. O desequilíbrio nos afasta das pessoas. O desequilíbrio só nos traz sofrimento. Então sejamos equilibrados e peçamos essa graça, né? Aí a São Miguel, rezando a sua consagração. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua família, esta bênção que leva você a viver a virtude do equilíbrio. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.